Poucas dinâmicas são tão estranhas quanto a relação entre monarcas e os seus herdeiros, né? Isso ficou bem evidente quando Jorge I saiu da Alemanha lá em 1714 e estabeleceu a Casa de Hanover. Daquele dia em diante, uma tensão parece que sempre existiu ali entre os reis e também os seus sucessores. Esse Jorge aí, né, de que a gente está falando, não é o terceiro marido da Rainha Charlotte, que aparece na série da Netflix, mas sim o bisavô dele. A tensão pôde ser sentida durante muito tempo na monarquia britânica, até hoje. Um dos maiores exemplos dessa disputa aí foi a relação entre Jorge II, avô do Jorge III, e a Carolina de Ansbach, né, e o filho mais velho também deles, o Frederico, que era príncipe de Gales, pai do Jorge III. Essa história, ela aparece rapidinho ali na série da Rainha Charlotte. Em uma cena, a princesa viúva, né, a Augusta, que é a mãe do Jorge III, ela conta para Charlotte sobre a relação ruim que os sogros tinham com ela e também com o Frederico. Mas antes de começar o vídeo, deixe o seu like e inscreva-se para receber notificações de conteúdos novos assim que elas são postadas, ou que eles são postados, né? Os conteúdos são postados, eu sempre me confundo. Siga também lá no Instagram, @eugregoriomartins, custa nada e é de graça. Frederico era o mais velho dos filhos de Jorge II e Carolina, né? Ele nasceu mais ou menos um ano e meio depois do casamento deles, em fevereiro de 1707. Na época que ele nasceu, o avô dele, né, o Jorge de Hanover, era um príncipe eleitor do Sacro Império Romano Germânico, que era uma confederação de territórios ali que conviviam, né, em relativa harmonia, mais ou menos onde atualmente fica a Alemanha. Posteriormente, o Jorge se tornaria também rei da Inglaterra. 2 anos depois do nascimento do Frederico, o casal Jorge II, né, e Carolina tiveram um outro herdeiro, ou melhor, uma herdeira, que foi a princesa Anne, né, com quem Frederico teve uma relação bem amarga. Depois da Anne vieram mais 2 meninas também, né? Amélia, nascida em 1711, e depois a Caroline, que nasceu em 1713. Em 1714, a rainha herdeira morreu, e aí o Jorge, que até então era o eleitor de Hanover, né, virou Jorge I do Reino Unido e da Irlanda. Toda a família então saiu, né, lá do norte da Alemanha e se mudou para a Inglaterra. E todo mundo, menos o Frederico, né, aliás, que na época tinha 7 anos, né? Infelizmente, a gente não sabe muito bem como que funciona a dinâmica entre o Jorge II, a Carolina e o Frederico nos primeiros anos da vida do garoto, né? Provavelmente não aconteceram grandes coisas, né, digamos assim, e o pequeno passou grande parte do tempo brincando com as irmãs mais novas. Foi só quando se tornaram a família real britânica que a educação formal do Frederico começou e podemos assumir que ele ainda era uma criança, né, sem uma personalidade completamente formada. Ainda assim, ele ficou sem ver a família por 15 anos. Nem existem fontes também de que eles se correspondiam, né? A família se correspondia com ele, nem uma cartinha parece que eles trocaram. É importante explicar também que não foi totalmente sem motivo que ele ficou para trás, porque a família dele, né, na época governava o Reino Unido, mas não tinha largado o antigo território, né? Então o Frederico estava ali como um representante da família em Hanover, né? Essa separação aí pode parecer esquisita pra gente atualmente, né, no século XXI, né? Imagina deixar um filho para trás e mudar para um outro país, né? Aqui no Brasil aconteceu o mesmo também com Dom Pedro II e com as suas irmãs. Eles foram deixados enquanto Dom Pedro I foi para Portugal. Nas famílias aristocráticas da Europa, era bem comum que os herdeiros fossem criados também ou recebessem educação longe dos pais. Já não era tão comum no século XVIII, mas de tudo também não era assim estranho, né? Estranho mesmo era a sensação de que a família dele não tinha nenhuma intenção de levar o Frederico para a Inglaterra ainda criança, né? O garoto era o segundo na linha de sucessão, né? E acho que seria bom que ele conhecesse o país, né? Que ele fosse governar um dia, quando chegasse a hora. E a gente pode pensar, o Jorge II e a Carolina são pais péssimos, né, para o Frederico, mas para o resto das crianças não era bem assim, né? O que é ainda pior, porque os filhos do casal viviam muito próximos. E parece que a Carolina adorava os filhos também. Então, por que o Frederico nunca recebeu esse tratamento também dos pais? Não sabemos. A única informação que conhecemos desse período aí da infância dele, né, era que a irmã mais nova, a princesa Anne, a que veio logo depois, era uma criança prodígio. Talvez isso possa ter gerado também algum favoritismo ali dos pais, mas não explica muito bem.
não explica tudo, né? Depois que a família chegou na Inglaterra, o Jorge II e a Carolina também tiveram mais 3 crianças, né? Que o Frederico só conheceu quando ele já era adulto. 2 eram meninas, Mary e Louisa, e mais um filho, né? William, que era o Duque de Cumberland. O segundo filho do Jorge II seria uma pedra no sapato do Frederico, ele era o favorito dos pais, o filho homem que eles sempre sonharam, né? Ao contrário do Frederico. O único membro da família que o Frederico via com alguma regularidade era o avô, né? Jorge I. Ele deixou a Alemanha, mas ia com muita frequência, né? O avô, para lá. A gente não sabe também detalhes dessa relação do avô com o neto. É bem provável que tenha sido muito boa, já que o Jorge I criou o título de Duque de Edimburgo, né, para poder dar ao neto lá em 1726. No verão de 1727, o Jorge I morreu, e aí o pai do Frederico virou rei, né, o Jorge II. Quase que imediatamente, os pais mandaram buscar as filhas, né, a Amélia e a Caroline, para poder viver ali com eles, né. Mesmo sendo o primeiro na linha de sucessão, nenhum dinheiro da realeza foi separado para ser dado ao Frederico também. O Frederico ele só foi convocado a ir para a Inglaterra em dezembro de 1728, aos 21 anos de idade, um ano e meio depois de o pai virar rei. Ele desembarcou na Inglaterra sem nenhuma pompa também e sem ser notado pelos ingleses. Quando ele chegou, uma carruagem tinha levado o Frederico para o Palácio de St. James, onde ele entrou pela Porta dos Fundos para poder reencontrar com os pais. Não se sabe também como esse encontro aconteceu, mas não deve ter sido dos melhores, né? O clima devia estar lá em cima. Até onde sabemos, não tinha nada contra o Frederico também, que era escandaloso. Ele não tinha nada em comum com o pai, que era obcecado por conhecer história militar, né? E linhagens reais também. O rei e a sua esposa ainda eram grandes apreciadores das artes também, incluindo a música, o teatro. Pouco depois da chegada do Frederico na corte, ele tentou conhecer melhor a família dele, né? O Frederico convidou a mãe e as irmãs para poder conhecer o barco que ele tinha encomendado, né? Com a insígnia do príncipe de Gales, o título que ele agora carregava. Ele ainda convidou as irmãs mais novas também, né? A Mary e a Louisa, que haviam nascido recentemente aí nessa época. De fato, ele adorava crianças, algo que ele poderia ter também servido de conexão com a mãe, né? O Frederico também era muito leal ao rei, à imagem do rei. Em 1729, antes de se casar, ele tinha uma namoradinha, né, que era Lady Anne Vane. Ela tinha vários amantes, reza a lenda, né? Um deles era o Lord Harvey. Dizem que eles disputaram também essa moça. Outros dizem que, na verdade, Frederico e o Lord Harvey foram amantes. Aliás, esse Lord Harvey, ele era o pegador da corte, né? A irmã mais nova do Frederico, né? A Caroline, ela também ficou super apaixonada por ele. O Lord Harvey pegava geral, homens e mulheres, não fazia distinção de nada. Todos concordam que o Frederico foi bem próximo aí desse Lord, né? Durante todo esse período. Mas durante um certo período, na verdade, né? Mas a amizade miou quando o Harvey mostrou um poema satírico sobre a mãe e as irmãs do Frederico. E aí, por conta disso, o Lord ficou um tempo fora da Inglaterra, né? Depois ele foi readmitido na corte com a bênção da rainha Carolina e também do rei Jorge II, mas a relação dele com o Frederico nunca voltou a ser a mesma. Eu estou traduzindo os nomes que fica mais fácil, né? Porque é muito nome, aí ficar falando esse nome tudo em inglês, eu acho que é mais fácil pra gente entender ele em português. Lá em Portugal mesmo eles traduzem tudo, então eu acho que é mais prático. Vamos traduzir tudo também. Só vou falar Carolina e Caroline, que é pra gente entender que são pessoas diferentes. Uma das fontes que a gente tem dessa relação estranha aí do Jorge II com o Frederico vem justamente dos diários que o Lord Harvey escreveu sobre a corte, né? Preciso dizer que nenhuma fonte é imparcial, óbvio, né? Muito menos esse cara aí, que favoreceu a rainha, né, Carolina, e as irmãs do Frederico também, em tudo que ele escreveu. O maior problema pro Frederico parece ter sido a segunda irmã, que era a Anne, né, que tinha 20 anos na época. Por 15 anos, ela tinha sido a filha mais velha da casa. E com isso, era muito próxima das irmãs, né, mais novas, exercendo ali uma grande influência sobre elas. E como eu disse antes, a Anne, ela foi uma criança muito esperta, o que talvez tenha se desenvolvido conforme ela também ia crescendo. E aí ela usou essa inteligência para poder ir minando a influência ali, a imagem do Frederico também, que ela não queria que tivesse, óbvio, né, acima da dela. Ela ainda se fazia de santa na frente dos pais, ficava ali reclamando que o irmão não sei o que, né, o irmão fazia isso, aquilo, e os pais davam razão para ela, dizendo que o Frederico era mesmo forasteiro,
brasileiro, não sei o quê. A Anne, ela implicava com tudo que o cara fazia. Ela dizia que ele era ruim na música, que não deveria ficar escrevendo para as namoradinhas dele também. Ela não gostava nem um pouco do Frederico, ninguém sabe exatamente o motivo, mas o Lord Harvey, ele escreveu que o desgosto era sincero. Isso aumentou também com a pressão para que ela se casasse logo. No fim do reinado do pai, tinha a discussão para que a Anne se casasse com o primo dela, que era o príncipe da Prússia. Mas a coisa não deu muito certo. E aí o príncipe da Prússia declarou que estava de olho na irmã mais nova, que era a Amélia. Em 1733, quando a Anne tinha 24 anos, ela e o pai tiveram uma conversa muito séria, né? Ela poderia se casar com o príncipe de Orange, ou não se casar e viver na corte. O problema é que o irmão dela assumiria o trono, e aí ela teria que viver na corte de alguém que ela odiava. E a Anne acabou escolhendo, né, óbvio, se casar com o príncipe de Orange. Uma das razões do desprezo do Jorge II pelo Frederico pode ter a ver também com a posição que ele mesmo assumiu, né, quando ele era o sucessor do trono. Ele liderou uma parte da oposição política, então o rei podia desconfiar do que o filho fazia. Porém, ao invés de acolher o filho, ele deixou o menino num outro país, com um título simbólico e sem muita rede de apoio também. O Jorge II simplesmente empurrou o Frederico para o colo dos opositores, que acolheram muito bem a criança. O Jorge II também pensou que se ele deixasse o filho com pouco dinheiro, né, as ações dele seriam limitadas. E com isso ele só piorou a situação, porque como o Frederico não tinha dinheiro, ele pegava, né, emprestado dos amigos e aí ficava assim mais dependente deles, né, amigos políticos. O Jorge II ele separava mais ou menos umas 100 mil libras aí para o Frederico, mas ele comia parte do dinheiro e acabava deixando umas 24 mil libras aí com ele. Enquanto isso, para o William, que era um adolescente na época, o Jorge II mandou reformar todos os aposentos dele no palácio de Hampton e ainda mandava também uma boa mesada para o filho, né, para poder manter o lugar. Mesmo assim, parece que o Frederico não se dava mal com os irmãos. Ele demonstrava muito respeito pelo irmão mais novo, mesmo eles recebendo tratamentos completamente diferentes. Em 1736, o Jorge II decidiu casar o Frederico com Augusta de Saxe-Gotha, né, que era uma tímida adolescente alemã que nem inglês falava, é a princesa viúva, né, que aparece na série lá da Rainha Charlotte, da Netflix. Quando desembarcou na Inglaterra, nem o Jorge, nem ela foram encontrar também um com o outro, né? Nem mandaram ninguém para poder buscar a Augusta também. 2 dias depois o Frederico foi se encontrar com a garota e aí convidou, digamos assim, para um encontro, né? Tudo muito avacalhado. O Frederico gostou muito rápido da Augusta, mesmo que os sentimentos não fossem necessariamente românticos, né? Isso porque ele tinha algumas amantes ali. Inclusive ele colocou uma das amantes para ser dama de companhia da noiva, acredite você. Enquanto isso, ele disse para Augusta que os boatos de que ele tinha amantes eram tudo mentira. Óbvio, né? Ela era completamente dependente do Frederico e com isso ele ganhou uma aliada na corte e começaria também uma família com ela que ele teria que proteger. Depois de 7 anos sendo rejeitado pela família, o Frederico mudou de estratégia e decidiu que ia revidar. Essa atitude chegou nos ouvidos da mãe dele, que supostamente disse o seguinte, abre aspas: ouvi dizer que ele fala bem do Duque, né, do William, com gentileza. Sobre a Amélia, ele diz que ela devia estar trancada entre 4 paredes. E sobre Caroline, ele diz que ela deveria ser deixada para morrer de fome, fecha aspas. Quando Jorge II deixou a Inglaterra, né, em maio de 1736, para poder visitar Hanover, o Frederico tirou vantagem da falta da popularidade do pai para se apresentar como um homem do povo, né? Um político fez um discurso reclamando da quantidade de gin que os ingleses estavam tomando, e aí o Frederico se juntou aos amigos ingleses num bar e ficou bebendo gin até cair. E quando um prédio em Londres também pegou fogo, ele mandou uma brigada de 50 soldados para ajudar, né? E depois ele mesmo foi lá, né, pessoalmente, para conferir o resultado do resgate, né? E tudo isso deu muito certo, porque a ausência do pai não foi bem vista. A Carolina foi vaiada numa apresentação de ópera, né? O político que reclamou do gin começou a ser questionado no meio da rua também, né? Com essa nova atitude, a esposa dele começou a ser alvo dos comentários da corte também, né? A rainha Carolina chegou a dizer o seguinte da Augusta, abre aspas:
Pobre criatura, eu deveria apenas ter pena dela por estar sob a direção de um tolo, fecha aspas. Nessa época aí, a Carolina esperava que de alguma forma o William pudesse passar Frederico na linha de sucessão. Boatos começaram a se espalhar já em 1727, no primeiro ano do reinado do Jorge II, quando o Frederico ainda estava na Alemanha, de que o Jorge deixaria o filho mais velho com Hanover, e o mais novo ficaria com a Inglaterra, o que realmente nunca aconteceu. Quando o Frederico se casou, a mãe dele se convenceu que ele era importante e não daria conta de fazer outros herdeiros, talvez, Ela ficou até horrorizada quando soube que a Augusta estava grávida, porque ela achava que isso nunca ia acontecer. A Augusta estava com a gravidez até bem avançada quando ela e o marido foram ficar com a família dele, quando descobriram, mas aí depois de um tempo o Frederico não aguentou tanto parente e insistiu que eles fizessem a viagem de volta para Londres, fossem embora. Arrumaram uma cama lá improvisada, enfiaram na carruagem e a Augusta até começou a entrar em trabalho de parto ali mesmo. Lógico que foi uma viagem horrível. Eles chegaram no Palácio de St. James e a Augusta terminou de dar à luz a uma menina, que ganhou o mesmo nome da mãe. Os avós ficaram morrendo de raiva com o comportamento do Frederico, e mandaram uma carta com uma reprovação, abre aspas. Esse comportamento extravagante e sem zelo é tão importante para você, ao ponto do nascimento de uma herdeira do trono ser uma evidência do seu desrespeito a mim. Olha o auge, Por tal desprezo pela minha autoridade e pelo direito natural de pertencer aos seus pais, que eu não sofro pela divisão que você causou na minha família, fecha aspas. O Frederico e a Augusta, eles foram banidos da corte também e mandados para Kew House, com um recado de quem os visitasse não seria mais bem-vindo na corte. O Frederico fez um pedido público de desculpas e tentou explicar o seu lado da história, mas o pai não deu a menor importância. O príncipe nem pôde visitar a mãe também no leito de morte, quando ela morreu 4 meses depois. Ela disse as seguintes palavras para o William, que era o filho mais novo, antes de morrer, abre aspas. Você sabe que sempre te amei com ternura e coloquei minhas esperanças em você. Mostre sua gratidão por mim no seu comportamento perante o rei. Seja um apoiador do seu pai e dobre sua atenção para com ele para compensar a decepção e irritação que ele deve receber do seu devasso e desprezível irmão. Confio em você para manter a reputação da família quando seu pai não estiver mais aqui. Nunca tente nada contra seu irmão e se esforce por mortificá-lo, mostrando um mérito superior. Fecha aspas. A morte da rainha Carolina não conseguiu unir a família também. Depois de um período de luto, o William levou as irmãs para o teatro, só para poder encontrar o Frederico e a esposa sentados lá no camarote real. O Frederico, ele se inclinou para as irmãs, que ignoraram ele na frente de todo mundo também, para fazer aquela reverência, A princesa Caroline chegou a desmaiar pela comoção e teve de ser carregada pelos irmãos. Ainda assim, o William foi educado de voltar a cumprimentar, o Frederico e a Augusta também. De fato, essa animosidade só acabou em 1742, quando o Jorge encontrou o filho num baile. E aí o rei andou até o príncipe e perguntou como é que estava a neta. O Frederico beijou a mão do pai e depois o rei andou para um outro lugar. Esse encontro aí foi só mesmo para pacificar a situação política. Foi o primeiro encontro deles em 5 anos, público, E nesse período o Frederico e a Augusta tiveram outros filhos também, O príncipe Jorge, a princesa Elizabeth e o príncipe Eduardo. A Augusta também já conseguia falar inglês perfeitamente, com alguns comentaristas da corte até dizendo que ela tinha cada vez menos um sotaque alemão, Tava um sotaque bem próximo do inglês também. No meio disso tudo, tinha também um respeito mútuo entre os membros da família, Em 1743, o Jorge e o William chegaram a lutar na Batalha de Dettingen, lá na Guerra de Sucessão, austríaca. O Jorge II foi o último monarca inglês a entrar numa batalha. Quando o William foi ferido e voltou para casa como herói de guerra, o Frederico ele estava lá para poder receber o irmão, mesmo sendo completamente ignorado pelo restante da família. Dias antes, a Augusta tinha dado à luz também ao 5º filho do casal. Ele foi batizado como William, em homenagem ao tio. Depois, o Frederico chegou a encomendar um retrato também do irmão em batalha.
Com o irmão, as coisas até iam bem, mas com o pai as coisas iam de mal a pior, né? O Jorge negou a oportunidade do Frederico ir para a batalha e também não deixou que ele participasse do Conselho Real. O Frederico ele enfrentou essa mesma situação lá em 1745, quando o William foi convidado para poder acabar com uma rebelião contra a realeza e ele não pôde ir, né? Dessa vez o William não saiu tão popular da batalha em si, né? Ele venceu a revolta e reprimiu duramente os revoltosos também, com execuções em massa e exílios. Um grupo de políticos até apelidou o William de o açougueiro. Essa campanha contra o William caiu no colo do Frederico, que foi colocado com um dos que falavam mal do irmão, né? Mesmo tendo demonstrado várias vezes que gostava muito dele. Com o desprezo da sua família, o Frederico insistiu que ele não faria o mesmo com a própria família, né? Ele foi um pai bem presente na vida dos filhos, talvez lembrando da solidão que ele enfrentou lá em Hanover, e mesmo que a casa que o Jorge deixou para o Frederico fosse muito pequena, isso fez com que o ambiente fosse mais próximo e mais aconchegante também, que, né, algo que o príncipe gostava. O Frederico morreu de forma inesperada aos 44 anos por conta de uma embolia pulmonar, lá em março de 1751. A última carta que ele mandou pro filho Jorge mostra o quanto ele não queria que a história se repetisse também entre eles, né? E diz o seguinte, abre aspas: Deus te deu um grande sinal para um dia governar sobre muitas nações, e se você não as agradar, elas não vão te agradar de volta. Leia isso cuidadosamente e guarde o que digo, por vir de um pai que é seu melhor amigo, o que não é comum. Fecha aspas. Antes de anunciar a morte do marido, a Augusta queimou todos os escritos políticos do Frederico, né? Ela tinha medo de que o Jorge separasse ela dos filhos, né? Mas terminou podendo ficar com todos eles em casa. O Jorge pai, né? O príncipe Jorge, né? Filho dela, foi quem sucedeu o avô, né? O rei Jorge se tornou o rei Jorge III lá em 1760. Tensões e inimizades entre o monarca e seus herdeiros não são incomuns, como podemos ver. Isso ficou bem aparente aí entre Jorge I e Jorge II, entre a Rainha Vitória e Eduardo VII, e entre Jorge V e Eduardo VIII. Mas o Jorge II e Frederico levaram a atenção dos dois a um outro nível, né? Essa rixa pessoal aí contra o Frederico parece até, sei lá, né, algo antinatural. Pior ainda porque os irmãos também tinham o mesmo sentimento, né? Então era muito esquisito. A gente pode especular e dizer que alguma coisa realmente aconteceu no período ali em que a família chegou a viver na Alemanha, mas os irmãos eram todos muito pequenos para alguma coisa grande acontecer que mudasse a vida de todo mundo, né? A resposta mais simples pode ser a menos interessante também, né? Esse ódio pelo Frederico poderia ser simplesmente uma insegurança do Jorge II e da Anne também. Ainda assim, o jeito que isso contaminou toda a família e ainda virou um problema político também mostra como uma picuinha de família era coisa séria lá no século XVIII. Se você curtiu esse conteúdo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, inscreva-se para receber notificações de conteúdos novos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima.